Brasil. No ar, Jornal da Cacique. Apresentação, Oliveira Júnior. Hora oficial do Brasil em Sorocaba, 7h31. Olá, bom dia. Quarta-feira, 26 de julho de 2017. O Jornal da Cacique já está no ar e comigo nesta edição, até as 8h30, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, doutora Emanuela Barros, advogada, professora de Direito Civil e especialista em Direito Constitucional. Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Na hora da justiça, Dr. José Elias Temer, juiz de direito da 7ª Vara Civil, e toda a nossa equipe de repórteres locais e da rede Bandeirantes de rádio. Cacique! Rede Bandeirantes de rádio. O destaque do dia vai para o reforço na segurança nos terminais de Sorocaba no início da noite de ontem. O terminal Santo Antônio, o maior de Sorocaba, ficou cercado por policiais militares e guardas civis municipais. A segurança reforçada teve o objetivo de evitar as cenas ocorridas na noite de segunda-feira. Na ocasião, de forma espontânea e movidos pelo senso de revolta e pela indignação, passageiros bloquearam os 3 acessos para reivindicar o fim da greve dos motoristas, que completa hoje 21 dias. 8 viaturas da Polícia Militar estiveram distribuídas nas partes interna e externas do terminal. A maior concentração ocorreu na Avenida Luiz Ferraz de Sampaio, que dá acesso à Avenida Dr. Álvaro Soares. Já a cavalaria esteve posicionada debaixo do viaduto Jânio Quadros. Nas dependências do terminal, também foi possível encontrar um número maior de guardas civis municipais em comparação ao habitual. Já algumas filas de passageiros eram longas. A segurança também foi reforçada no terminal São Paulo. Agora vamos a outros destaques desta edição, na voz de Marcelo Gomes. Justiça nega pela segunda vez pedido de retorno da vice Jaqueline Coutinho à prefeitura. CPI, que investiga possível crime de prevaricação, irá encaminhar perguntas por escrito ao prefeito municipal. Justiça condena o hospital a indenizar filha pela morte da mãe. Prefeitura diz que a pastilha de cobalto está ultrapassada. Protesto contra a greve dos motoristas de ônibus fecha a avenida. Assembleias sobre a greve de ônibus acontecem na quinta-feira. SAI deu início à recuperação das margens do rio Sorocaba. Reunião acerta detalhes da próxima edição do Arrastão Cultural. Em Votorantim, Câmara Municipal devolve R$500 mil à Prefeitura. Jovem tenta separar briga de casal e é agredida pelo irmão. E região fica em 7º lugar na exportação industrial. Chapecoense bate time argentino nos pênaltis e se classifica para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Tempo. O ar seco toma conta da maior parte do Brasil. Só chove no extremo norte e sul do país e também ao longo da costa do Nordeste de maneira bem isolada. Só na semana que vem que uma frente fria avança pela região sul e na quarta-feira que vem vai chegar à região sudeste. Cacique Notícias. De janeiro a junho de 2017, com volume de exportações industriais da ordem de 888 milhões e 500 mil dólares, ocupando o 7º lugar neste período, Sorocaba está bem posicionada no ranking de cada uma das diretorias regionais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP. A avaliação é do diretor regional do CIESP, Erli Domingues de Silo. De janeiro a junho de 2016, o volume de exportações foi de 864 milhões e 100 mil dólares, o que indicou um crescimento de 0,28% para o mesmo período em 2017. CPI, que investiga crime de prevaricação, irá encaminhar perguntas por escrito ao prefeito municipal. Jane Sampaio, a informação. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o prefeito José Crespo por possível crime contra a administração pública
decidiu ouvir o chefe do Executivo Municipal por meio de perguntas que lhe serão enviadas por escrito. Foi o que anunciou a presidente da CPI, vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, ontem, após reunir-se com o relator da CPI, vereador Hudson Pessini, do PMDB, e outros membros da comissão. Segundo Fernanda Garcia, será dado prazo de 10 dias para o prefeito responder os questionamentos da CPI. Os membros da CPI irão se reunir hoje às 11h30 com o objetivo de definir os questionamentos que serão encaminhados ao prefeito José Crespo e, enquanto aguardam as respostas, também irão decidir se serão convocadas novas testemunhas. Jane Sampaio para a Rádio Cacique Bandeirantes. Um homem foi preso por dar socos e chutes na irmã de 17 anos no bairro Archila, em Votorantim. Segundo a polícia militar, a vítima foi agredida ao tentar separar a briga do irmão com a cunhada. A polícia militar foi acionada e constatou que a jovem teve escoriações em decorrência das agressões. O homem foi detido e levado à Delegacia de Defesa da Mulher de Votorantim. Após ouvir as partes, a delegada arbitrou fiança de R$2.000, a qual não foi paga. O homem, então, ficou à disposição da justiça e vai responder por violência doméstica. Rádio Cacique Bandeirantes, hora de Brasília, confirmando a hora certa para você no Jornal da Cacique, 7h38, 7h38, já vamos para o panorama da greve. Alexandre Guerra, bom dia, Alexandre. Muito bom dia, Oliveira Júnior. Hoje 21 dias de greve no transporte público de Sorocaba e a Urbis informou há poucos instantes que 70% da frota está em circulação, ou seja, da STU 122 ônibus e da Consor 124. Só que desde ontem, após a manifestação de fechamento dos dois terminais Santo Antônio e São Paulo, homens da Urbis, homens da GCM e policiais militares até da Cavalaria passaram a fiscalizar o transporte público em Sorocaba, dando segurança aos passageiros que conseguem embarcar. Agora, lembrando mais uma vez, amanhã, na sede da categoria, às 10 da manhã e 6 horas da tarde, teremos duas assembleias para a decisão se acaba a greve até a decisão do julgamento do dissídio. Se isso ocorrer, só na sexta-feira os ônibus estarão circulando dentro dos horários padrões determinados pela Urbis Oliveira Júnior. Portanto, as duas assembleias acontecem amanhã, é isso, Alexandre Guerra? Amanhã acontecem as duas assembleias? Exatamente, amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, na sede do sindicato, ali próximo à rodoviária, depois 6 horas da tarde, sendo referendado nessas duas assembleias a decisão de retornar ao trabalho normal. Na sexta-feira, aí sim, teremos os ônibus circulando dentro dos horários padrão que é determinado dentro do aplicativo da Urbis. Obrigado, Alexandre Guerra. Daqui a pouco volta com mais informações na nossa bancada de formadores de opinião, doutor, meu querido Alberto Cassone, doutor na área de marketing, inteligência empresarial. Bom dia, Alberto. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Douglas. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo ótimo. Exato, e 21 dias de greves na cidade de Sorocaba. Pelo amor de Deus. Que situação, né? 21 dias de transtorno para o trabalhador na cidade de Sorocaba. Rádio Cacique Bandeirantes, hora de Brasília, 7h40. A Prefeitura de Sorocaba convida a população para discutir as diretrizes da criação e o funcionamento do Conselho Municipal da Habitação e Regularização Fundiária de Interesse Social. Para ouvir as sugestões dos cidadãos, a Secretaria de Habitação e Regularização Social realiza uma audiência pública na próxima quarta-feira, no Salão de Vidro do Paço Municipal, das 9 às 12 horas. Qualquer pessoa pode participar. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa proposta. Com grande satisfação, recebemos nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, secretário Maurício Campanati. Secretário, bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia, professor Alberto, o Leandro que está nos acompanhando, o Douglas e a todos que nos ouvem aí pela Rádio Cacique. Secretário, teremos aí, portanto, esse debate para discutir as diretrizes da criação e o funcionamento do Conselho Municipal de Habitação e Regularização Fundiária na cidade
de Sorocaba. Doutora Emanuela Barros, que é especialista nesta área, sempre acompanhando muito de perto. Bom dia, doutora Emanuela. Tudo bem, doutora Emanuela? Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos os meus companheiros de bancada. Bom dia, secretário, né? Uma área que realmente eu tenho muita paixão, porque eu acredito que o direito à moradia é sagrado. E fico muito feliz da iniciativa de poder estar participando desse Conselho da População, porque, na verdade, interessa a eles e nada mais importante do que ouvi-los sobre essa questão. É verdade. Bom dia, doutora Emanuela. A ideia Na realidade, esse conselho já existiu em 1987, ainda na época do Dr. Paulo Mendes, e em 2011 foi criado um fundo, né? E com a criação desse fundo, a legislação, no último parágrafo, acabou deixando de existir esse conselho e virou só o fundo, né? E a gente, quando assumiu no começo do ano, nós falamos, olha, temos um fundo, temos um grupo gestor, né, desse fundo, mas em si o conselho não está bem representado. Então, aí, vamos verificar, tinha sido extinta essa legislação que criava o conselho. Então, é a oportunidade que a gente encontrou, de novo, de estimular a sociedade para fazer as discussões, tanto da área de habitação, quanto da regularização fundiária, né? Nós passamos aí por uma atualização da legislação. Então, a ideia é realmente, antes de levar esse projeto de lei à Câmara, que também lá deverá fazer os debates com a sociedade, com todos os membros do Legislativo, mas quando chegar na Câmara, que ela chegue um pouco mais já preparada, mastigada pela sociedade, né? Então, essa é a intenção. Secretário, vocês conseguiram apurar qual foi o motivo da não existência, ou seja, do deixar de existir desse conselho num determinado período? Olha, eu confesso que nós buscamos essa informação. Não sei se foi por acaso ou por algum motivo particular, mas esse conselho deixou de atuar. Eu acredito que se esse conselho tivesse atuando e participativo, aqueles dois empreendimentos, o Carandá e o Altos de Ipanema, talvez a discussão seria mais abrangente. Se o modelo, né, urbanístico, o modelo de se levar tão distante, do tamanho dele, o conselho teria opinado. Então, acho que também partiu dessa ideia de ter um conselho que possa nos ajudar a pensar a cidade, né, e os modelos de habitação, especialmente os de interesse social, muito importante que a sociedade esteja junto com a gente. Esse conselho ele foi instituído quando? Em 2011. 2011, início, até 2011 ele existia. Com pouca participação, com pouca representatividade, né? 2011 ele deixa de existir dentro do governo Panunzi ou final do governo Lippe? Final do governo Lippe. Final do governo Lippe. O governo Lippe que tira esse conselho. Na realidade, existia uma legislação, que é a 2598 de 87, ele cria o conselho. E em 2011, com a lei 9.804, ele cria o fundo e no último parágrafo ele extingue o conselho. Interessante, daqui a pouco a gente vai comentar mais, que justamente quando chegam os maiores empreendimentos na área habitacional, que é no final do governo Lippe, quando se trabalha toda essa documentação para a implantação do Carandá, o conselho que deveria ser ouvido, ele é extinto. É algo interessante, doutora Emanuela, para a gente analisar daqui a pouco, para vocês analisarem daqui a pouco. 7h44, 53 segundos. Vamos para a formação de rede, integrando as 68 emissoras que compõem a rede Bandeirantes de rádio em todo o país, com as informações nacionais e internacionais. 7h45, 9 segundos agora, abrindo a rede, abrindo os satélites da rede Bandeirantes de rádio com as informações, com o RB News, destacando os principais fatos do Brasil e do mundo. E ontem repercutiu a decisão do juiz de Brasília sobre a questão de uma liminar contra o imposto sobre o combustível, e a gente vai saber mais detalhes. 7h45. RB News é um oferecimento de Claro Empresas e Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. RB News. 7h46. Dupla jornada. Programa de demissão voluntária prevê que servidores federais cumpram carga reduzida com corte proporcional no salário e tenham um emprego no setor privado. De saída, aliados de Aécio Neves afirmam que ele se rendeu à apreensão de líderes do partido e vai convocar uma reunião da Executiva Nacional para se afastar em definitivo do comando do PSDB.
Crise pós-delação. JBS faz acordo com bancos para refinanciar dívida de mais de 20 bilhões de reais. Clima azedo. O Congresso dos Estados Unidos aprova novas sanções contra a Rússia, Irã e Coreia do Norte. Às 7h46, mais detalhes com Murilo Borges, de Nova York. Na noite de ontem, os deputados americanos concordaram em ampliar as sanções aplicadas pelos Estados Unidos à Rússia, mesmo com o presidente Donald Trump discordando da proposta. Foram 419 votos a favor e apenas 3 contra. O alvo das restrições são oficiais do alto escalão do governo russo, que supostamente teriam ajudado o magnata a ser eleito. Quem estiver na lista do bloqueio terá bens e negócios congelados nos Estados Unidos, mas a proposta só será aplicada se aprovada pelo Senado. Donald Trump reagiu à pressão do Congresso tentando transferir a crise para o Procurador-Geral de Justiça. O presidente acusa agora Jeff Sessions de ser omisso a acusações contra Hillary Clinton enquanto era secretária de Estado. A democrata foi acusada durante a campanha presidencial de negligência ao permitir que milhares de e-mails confidenciais fossem vazados. A terça-feira também foi marcada pela grande vitória de Trump no Senado, com a aprovação da discussão de uma nova reforma do setor de saúde, que deve colocar o fim no Obamacare, uma das principais promessas de campanha do republicano. 7h47. Minha fábrica de tecidos tem Claro Total. Eu falo ilimitado com qualquer operadora do Brasil. Tenho internet de até 1000 GB para compartilhar com o meu smartphone e os tablets da empresa. E ainda tenho backup online. Dá para acreditar? O Claro Total tem uma solução completa para a sua empresa, com planos a partir de R$ 90 ao mês. Tá dentro, né? Acesse claro.com.br/empresas ou ligue para 0800 720 1234. Claro, vem ser gigante. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. RB News. Rede Bandeirantes de Rádio. Cacique. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. 7h48. Voltamos aos estúdios do Jornal da Cacique Sorocaba. Saímos da rede nacional, você ficando muito bem informado, e voltamos com o secretário da Habitação e Regularização Fundiária de Sorocaba, secretário Maurício Campanati, falando sobre habitação, regularização fundiária e sobre a criação e o funcionamento do Conselho Municipal da Habitação e Regularização Fundiária. Na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, professora de Direito Civil, especialista em Direito Constitucional, Roberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Doutora Emanuela, sua pergunta ao secretário. Eu queria saber em relação ainda a esse conselho, quem poderá participar, como que eles estão prevendo as inscrições, a abertura, né? Porque eu achei assim muito importante que seja revitalizado. Doutora, esse conselho tem na minuta dele proposta de 26 membros, né? 13 membros do poder público municipal, estadual e federal e 13 representantes do segmento da sociedade civil. Né, entidades de classe, ONGs, associações, estabelecimentos de ensino, de modo que ele vai ser bem amplo, né, com 26 cadeiras e, além dos titulares, os suplentes que poderão também acompanhar os trabalhos do Conselho. A gente acredita que vai dar isso uma transparência, uma democracia muito grande dentro de toda a estrutura da habitação e da regularização fundiária no município. É importante passar que já existe a minuta desse projeto de lei, está no nosso site, né? Então, antes dessa audiência pública, quem quiser já estudar a minuta, para quando chegar na audiência, poder fazer as suas observações, os seus comentários, né? Também nós, para que essa audiência siga de forma tranquila, nós fizemos um regimento para essa audiência, né, até para a gente não desviar o foco. A gente sabe que às vezes a discussão vai para um lado, vai para o outro, toda vez que entra em debate, sempre é sadio, mas como o foco é o conselho, a criação do conselho, nós criamos um regimento, né, então tanto o regimento quanto a minuta
que a gente está fazendo, levando para essa audiência, está disponível no site da Prefeitura e no site da Secretaria de Habitação, de modo que, deixando isso muito transparente, muito afinado para que a gente possa discutir. A Comissão de Habitação e Regularização Fundiária da Câmara também tem participado com a gente dessas discussões, né? Esse fundo gestor hoje, que, como eu disse, com a criação da Lei 9804, que cria esse fundo e cria um grupo gestor desse fundo, também tem trabalhado com a gente. Esse grupo nos ajudou bastante, tem nos ajudado bastante, mas efetivamente o Conselho ele deixou de existir em 2011. Alberto Cassone. Bom dia, secretário. Quer dizer, então quando a gente tem um amigo que está meio chateado, está meio bravo e a gente resolve falar, vou lhe dar um conselho, o que a gente ouve? De graça ninguém dá nada, é mais ou menos isso, doutor Roberto. Não diga, se o conselho fosse bom não daria nada, então eu não quero conselho nenhum, então não houve conselho nenhum. Agora, agora como parece que está querendo se ouvir o conselho, vai ser ouvido o conselho ou esse conselho vai gerar um debate? Deliberativo e consultivo deliberativo, nas questões de interesse social, de habitação de interesse social, né? A ideia é realmente fazer com que a sociedade pense junto. Não adianta o poder público, e até porque o poder público de 4 em 4 anos muda. Né? E se a gente tiver uma linha de pensamento, né, uma diretriz de pensamento do que a sociedade quer para aquela cidade, a gente acredita que a gente consiga construir de novo. Vou usar um modelo do Carandá e do Altos de Ipanema, que a gente acabou levando uma nova cidade para dentro da cidade. Todos os investimentos da cidade acabam sendo direcionados para aquela região, e as outras regiões nos procuram, falam, pô, mas só Carandá, só Carandá, só Carandá, escola é Carandá, posto de saúde é Carandá, segurança é Carandá, lazer é Carandá. Quer dizer, se tivesse sido pensado, tenho certeza que o Conselho teria talvez dado uma nova dinâmica, não perdido esse empreendimento, ou feito de uma forma diferente. Mas a questão é que hoje no Brasil se pensa em política de governo e não em política de Estado. Eu me lembro bem do ex-prefeito Renato Amari. Por diversas vezes nós conversamos, e principalmente no final do seu governo, conversávamos sobre habitação, sobre a habitação, política habitacional na cidade de Sorocaba. E ele falava já naquele momento que ele não queria implantar na cidade conjuntos habitacionais em bloco, como ocorreu lá no Carandá e também no residencial. Verticais. Ou seja, mas exato, dentro daquele contexto, e mesmo que não fosse horizontal, no formato ali do Júlio de Mesquita, sim, que ele não fosse em bloco focado em uma área. Entretanto, saiu o Renato, veio o Lipe, do próprio grupo, e não deu sequência a essa política, porque todo esse projeto de implantação do conjunto Carandá, ele tem início dentro do governo Lipe ali, no final do governo Lipe, quando nós temos ali o Minha Casa Minha Vida, que o governo do estado de São Paulo tentou trocar o nome, porque aqui dali é Minha Casa Minha Vida. Não sou do PT, mas não tiro crédito de quem tem. E o governo de São Paulo, com o Panunzio, né, que é um tucano daqueles bem, como diz, bem... Diplomagem alta. Diplomagem alta, que não quiseram dar esse crédito para o governo do PT. Mas aqui dali faz parte do governo do PT, do Minha Casa Minha Vida. E então ocorre o seguinte, a indignação é justa. Por que não há essa sequência de projetos no governo municipal? O secretário hoje diz o seguinte, olha, nós não queremos em bloco, não é interessante, porque uma parte da cidade é contemplada, a outra não. Será que no governo Lipe, quando se elaborou deu sequência, o início a esse projeto, se ele fosse partilhado, aí sim, o governo federal teria interesse em implantar na cidade de Sorocaba? Ou a política era justamente, aí uma crítica a todos os governos, inclusive ao do PT nesse momento, o objetivo era justamente fazer o blocão, como nós temos no Canadá, porque aparece legal na foto? Eu acredito que seja custo-benefício, viu, Oliveira? Eu acho que o governante, naquele momento, ele falou, olha, custa tanto, tem tanto de recurso disponível, vamos colocar o máximo possível. Porque se você espalhar também, não aparece na foto. Daí aí é uma crítica minha, que o senhor pode não ter concordância, não precisa ter também, mas a minha observação diante do que eu coloco. O que o governo atual, Oliveira, vem pensando e estudando
é a ocupação dos vazios urbanos. Né? Já disse isso algumas vezes que vim aqui, retomo isso, tanto é que nós estamos com mais 3 projetos tenha levado esse residencial para tão distante. Nesses novos, nós estamos utilizando áreas públicas, de modo que aí viabiliza economicamente, né, tem melhor viabilidade econômica, e aí a gente consegue redistribuir isso dentro das cidades. Doutora Emanuela, sua pergunta ao secretário. Secretário, nós estamos já há alguns anos, quase 2 décadas aí, do Estatuto da Cidade, né? E isso, o Estatuto da Cidade não é novidade, já falava em ocupar vazios urbanos, já falava em PTU progressivo, né? Já falava em vários equipamentos que o poder público podia se utilizar, inclusive na legislação, para poder efetivamente ter uma política de regularização urbanística ou de regulação fundiária mais eficiente. Mas, recentemente, nós tivemos uma legislação, né, que até está sendo chamada da legislação da grilagem, né, da legalização da grilagem, que vai estar ajudando a regularizar as áreas públicas, né? Especialmente as federais. Especialmente as federais. E Sorocaba não foge disso. A gente tem aqui algumas áreas, principalmente que no entorno aqui em relação à questão da ferrovia e tal. A prefeitura está de olho nessa legislação para poder também fazer alguns empreendimentos em relação a isso? Ótima pergunta, acho a oportunidade que a gente tem que dizer, como eu havia comentado, a nova legislação da regularização fundiária, que foi sancionada pelo presidente da República há questão de 15 dias, eu estive, inclusive, em Brasília, acompanhei essa cerimônia, e por conta disso eu fiz um convite para o diretor do Departamento de Regularização de Assuntos Fundiários do Ministério das Cidades, para que ele viesse a Sorocaba e nos compartilhasse esse conhecimento e como essa legislação realmente será, como será atingida, como a gente vai atingir os objetivos dessa legislação nova. Ele aceitou o convite, no próximo dia 11 de agosto, ele virá a Sorocaba, nós vamos fazer um workshop, vamos convidar a região metropolitana, a doutora já está convidada, né, a participar desse workshop, para que a gente entenda de fato essa legislação. Ontem eu estive na capital, conversei com o secretário Fernando Chucre, secretário da Habitação, ele se demonstrou muito satisfeito com essa nova legislação, ele acha que desburocratiza, a gente consegue avançar na regulação fundiária, e então a gente quer entender um pouco mais o que avançou essa legislação. Estamos trazendo então o Silvio Figueiredo, que é o diretor do Departamento de Assuntos Fundiários, e também estamos trazendo o pessoal do Cidade Legal do Estado. Também é um programa bacana que dá suporte às cidades. Então, de modo que a gente está atento a essa nova legislação. Então, dia 11, fica já o convite, Oliveira. Eu ia fazer essa programação, esse workshop, para nós entendermos como que ficou a nova legislação da regularização fundiária no Brasil. Alberto Cassoni. Secretário, o senhor, no início, fora do ar, disse dos vazios urbanos, né? E eu lembrei de um BNH que foi feito no Alto de Pinheiros, em São Paulo, e eles tomaram uma área nobre. E se isso acontecesse aqui em Sorocaba, de pegar o Carandá e colocar assim numa área nobre aqui, esse benefício, haveria um gasto inicial maior, mas haveria o benefício de não ter o gasto posterior. A população está acostumada a ter essa visão de longo prazo ou é tudo imediatista e por isso que esse negócio está longe? Você estava querendo colocar o Carandá lá no Campolim, você acha que já iriam aceitar, rapaz? Não, olha, o meu pensamento... Em São Paulo colocaram um BNH do lado do Ilha do Sul, que era o prédio mais fino do Brasil, e caíram de pau. Hoje... por isso que eu acho que... Estou te provocando, Alberto. O Carandá, ele tem essa especificidade do tamanho dele, muito grande. Se o Carandá tivesse 200 unidades, ele caberia em qualquer lugar da cidade. Né? E eu até digo que caberia especialmente nas áreas nobres, porque quem vai morar lá vai assistir as pessoas que moram lá, vão ser funcionários, né, das casas, dos trabalhos, esse compartilhamento dos espaços urbanos seriam mais adequados. O cara não precisa sair do Éden para vir trabalhar aqui no centro da cidade, o cara não precisa sair do Campolim
ou da Zona Norte para ir trabalhar no Campolim. Se ele tiver lá um vazio urbano, que ele possa pôr um faixa 1 de renda familiar até R$ 1.800, ele vai trabalhar no Campolim. Então, isso acaba ajudando na mobilidade em todos os sentidos do município. Secretário, é o seguinte, de repente o senhor vai ficar irritado com a minha fala aqui, daí se segura aí para o senhor não se levantar e ir embora. É muito blá, blá, blá. Não, espera um pouquinho. Não, eu vou te explicar, deixa eu concluir, você não deixou eu concluir. É muito blá, blá, blá que a gente ouve e pouca concretização de fato. Sabe por quê? Porque essa tua fala, eu já ouvi do próprio, em discussão na Câmara de Sorocaba, quanto da questão do plano diretor. A cada novo plano diretor, a gente ouve essa questão, inclusive, foi muito debatido no último plano diretor com o Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil, e Secov. O Flávio Amari, por exemplo, essa tua fala técnica, de um técnico, aí eu tiro você da esfera de secretário e coloco de um técnico que é um profissional que vem da iniciativa privada. Essa é a visão da iniciativa privada. Só que quando ela cai para o público, ela acaba não funcionando. Essa sua cartilha que você acabou de falar, essa descrição, eu tenho decor salteado de ouvir o Flávio Amari dizendo de plano diretor que foi discutido na cidade de Sorocaba, de implantação, que isso poderia ser implantado e a gente não vê acontecendo na prática. Essa é a indignação que a gente vê. Tanto é que se você buscar lá num capítulo lá do plano diretor, você vai ver que na última discussão foi discutida a questão dos condomínios aí verticais, a altura. Não pode ser maior do que 7 andares, 11, tem toda essa história. Então, nós, a população, já estamos, estagnados de tanta informação de que pode ser feito, só que o poder público ele é moroso. Parece que outros interesses entram nesse processo e acabam dificultando que essa cidade com melhor qualidade de vida, onde a população tenha um deslocamento muito mais próximo do seu trabalho, das áreas de lazer, ela é um belo discurso, mas na prática não acontece, secretário. Eu vou discordar de você, Oliveira. Até meu papel aqui, eu acho que realmente... O meu é de provocar, o sim, de contemporizar. Na realidade, eu vejo os empreendimentos, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente tem várias faixas. O faixa 1, que é renda até R$ 1.800, que subsídio de 90%, né? Esses novos que o atual governo está buscando, ele vai sim contemplar esses vazios urbanos. Eu não trouxe aqui eles hoje, mas já estão protocolados na Caixa Econômica Federal, no Éden, no Cajuru, na Aparecidinha e no Jardim Tropical. Quantos projetos em andamento? 3 projetos. 3 projetos. Como eles se desenvolverão dentro daquilo que você elaborou até agora? Exatamente, dentro desses vazios urbanos, onde já existam equipamentos de educação, de saúde, né, esses terrenos públicos, tá, não adensados, regionalizados. Tá. Paralelo a isso, o Minha Casa Minha Vida também tem os faixas 1,5 e 2, que são rendas acima. Eu vejo em Sorocaba hoje, algumas construtoras empreendendo sim esses empreendimentos. No Campolim, por exemplo, é que talvez a dose tenha sido maior que o remédio. Nós temos aí há pouco um empreendimento que foi embargado pela prefeitura, até porque parecia que ela não estava adequado à legislação. Mas a minha crítica não é a iniciativa privada, é o setor, ao poder público. Quando ele tem que executar, como no caso do Carandá, acaba não executando. Essa é a minha crítica. Ou seja, quando extingue um próprio conselho que deve ser ouvido, o poder público... Você vê como está mudando. Esse governo vem com a proposta de trazer esse novo conselho, né, de reinventar o conselho, dando participação para que a sociedade possa opinar. Então vamos lá, como que a sociedade pode participar, como vai ser desenvolvido esse conselho, qual o convite para a população? No próximo dia 2 de agosto, das 9 às 12 horas, lá na prefeitura, no Salão de Vidro, tá? Nós vamos fazer essa audiência, que é o projeto de lei que vai à Câmara. Né? Então a gente vai ter oportunidade, a sociedade vai ter oportunidade de conversar antes de ir à Câmara. Quando chegar na Câmara, a Câmara deva fazer também a sua discussão e seja aprovado esse conselho o mais rápido possível para que a sociedade possa interagir com esses pensamentos, inclusive esses que você está nos trazendo. Doutora Emanuela Barra, especialista na área da regularização fundiária. Você sabia da existência desse conselho, doutor? Não sabia da existência do conselho e eu fico muito feliz. Aí eu vou fazer um agradecimento aqui. Eu acho que eu sou bastante crítica, quem me conhece sabe que eu não gosto de passar
a mão na cabeça de ninguém que não seja... Eu estou muito feliz com a atual gestão em relação à habitação por 2 motivos. Primeiro, porque eu estou vendo que deixou de lado o que tinha um pouco antes, que era a questão de se fazer política em cima de um assunto tão sério que é a questão da moradia. Isso, para mim, já... Tentar moralizar essa questão, para mim, já é motivo de agradecimento. Começar a trabalhar de forma técnica, de forma séria e falar, olha, isso se pode, isso não pode. Não ficar prometendo, o povo ficar esperando que nem aconteceu aí recentemente e depois não ter nada. Prometendo, inclusive, sorteando fila de espera. Sorteando fila de espera. Absurdo. Então, gente, só disso, eu acho que vocês já estão no caminho certo. Outra questão é realmente dar participação à população, porque o grande erro, talvez, do poder público é que ele não ouve... Ele tem preguiça de ouvir, ou tem medo de ouvir. Ou tem medo, quem mais precisa. E assim, eu acho que também ocupar os espaços públicos é regularizar aquilo que já está ocupado. Exatamente. Se Sorocaba focasse em regularizar os espaços que estão ocupados e que não são regularizados, eu acho que talvez... caminhava muito mais do que querer trazer novos empreendimentos que custariam muito mais e acabam não sendo tão produtivos. Eu costumo dizer que a regularização fundiária, ela dá mais satisfação tanto para o gestor, para quem recebe o título, do que propriamente dar um apartamento. Para aquele cidadão construiu a casa toda noite dormindo, temendo que ele pudesse ser retirado daquela localização. Né? O que a gente tem é uma linha muito tênue, também de não incentivar as invasões, doutora Emaela. Você que tem acompanhado esse trabalho, e a regularização fundiária, ela tem que andar numa linha em que não incentive isso. Né? Por isso tem que ter efetiva fiscalização no começo, não deixar até 10 anos para depois querer tirar. Exatamente, e a senhora conhece a legislação de reintegração de posse, ela é muito lenta. Né? Até decidir de quem é, de quem não é, consolida-se uma área. E aí vira um problema do poder público, especialmente social. Então. Secretário, portanto, audiência, convite para a população? Dia 2 de agosto, na quarta-feira, das 9 às 12 horas, lá na Prefeitura, aberta a todos. Né? Entrem no site, já tem a minuta lá, para que essas pessoas não cheguem lá ainda muito cruas, já cheguem entendendo o que vai acontecer, qual é a composição. Qualquer um do povo? Qualquer um do povo, tá bom. E especialmente a gente do povo. Correto. Muito obrigado e um bom dia. Muito bom dia, quero agradecer de novo a Oliveira pela participação, professor Alberto, doutor Alberto, o Leandro que nos acompanha, o Douglas que nos atende sempre muito bem, a Emanuele, a todos que nos ouvem, e especialmente confesso a vocês que o café chegou. Né? Chegou o café, muito gostoso, muito obrigado. Mas pode ter certeza que o café aqui é pontual. A Rosi sabe o momento de colocar o café na mesa, né, trazer na bancada, pelo seguinte, ela sabe o momento também de controlar aqui todas as tensões, os ânimos. O cafezinho dá aquele, mesmo dizendo que o café tem um outro efeito, né, de agitar o sistema nervoso, aqui ele apazigua. Você ia falando, Oliveira, e eu vendo o café esfriando aqui, a minha angústia era essa, vou perder o café quente. Essa é uma reclamação ou apenas uma pontuação? Uma pontuação, uma caracterização. Agradeço, desejo a todos um bom resto de semana e que a gente possa continuar trabalhando bastante. Acho que deu essa impressão, esse governo vem com essa mentalidade de transparência, de trabalho, né, e de participação popular. Secretário, se eu ficar um pouquinho fora do microfone, eu consigo fazer uma foto sua, justamente para a gente mandar para as redes sociais, só não vai fechar o olho como a maioria das pessoas quando a gente coloca... Olha, eu vou fazer uma crítica então construtiva. Eu acho que já estive aqui na rádio pelo menos umas 3 ou 4 vezes, e eu tenho o hábito de mandar para minha mãe escutar e fazer as críticas dela. Eu nunca consegui fazer elas, as gravações, acho que comigo deu azar, não funcionam. Espero que essas aí tenham ficado boas para minha mãe fazer as críticas. Então sua mãe vai ouvir sim, viu? Pode ter certeza. Onde que tá a mãe? Aqui em Sorocaba, aqui em Sorocaba. Um abraço. Qual o nome da mãe? Dilma. Não pode. Cara chato, jornalista chato esse. Eu tenho 2 mães. Eu disse há pouco, quero também deixar um abraço a toda a equipe da Secretaria de Habitação, especialmente no mês de agosto, nós temos muito trabalho com essa audiência. Na sequência, nós vamos entregar 250 títulos no Teatro Municipal e também na mesma semana fazendo esse workshop da regularização fundiária. Secretário, um abraço e um bom dia. Alberto Cassone, vamos lá, Alberto, avaliando esse cenário. Olha, ultimamente no meio da comunicação tem muitos filósofos, né? Eu vou dar uma filosofada rapidíssima. A esperança é algo que Deus não precisa ter, porque Deus sabe de tudo e nós que somos falíveis, os seres humanos, temos esperança. Então, um governo, prometer esperança para uma pessoa, fazer uma fila
para não dar nada é uma coisa muito perigosa. Então, eu espero que a transparência traga boas esperanças para nós. Sim, secretário. Acho que é importante essa fala, e na segunda-feira, dia 31, às 17 horas, o prefeito fará uma coletiva para informar como que a gente conseguiu equacionar a questão dessa fila que você e que a doutora Emanuela acabou fazendo. Então eu convido a todos, às 17 horas, no dia 31, na segunda-feira, nós achamos uma fórmula de poder minimizar a dor dessa população que ficou aqui na Afonso Vergueiro, na expectativa de 500 unidades. Ótimo. Essa era a observação. Ótimo, obrigado, uma boa notícia. Portanto, recebemos nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes o secretário Maurício Campanati, secretário de Habitação e Regularização Fundiária. Obrigado. Importante, uma das coisas que eu faço os questionamentos em busca de uma resposta, mas eu vejo algo positivo acontecendo, talvez eu seja míope, mas acontecendo no governo Panunzio, que parte da população não vê, principalmente o acesso e a transparência às informações. Há algo que, aliás, governo Crespo, meu Deus, tira o governo Panunzio, foi um mal que a cidade recebeu. A minha crítica é justamente em relação à informação, né, Oliveira? A gente sofria aqui. Sofria e o governo não acontecia. Essa é a grande realidade. E muitas vezes as manchetes negativas, e por parte de uma ou duas pessoas de um determinado grupo, vem ganhando destaque nos últimos dias, vem ganhando destaque quando muitas coisas positivas estão acontecendo, mesmo que não sendo efetivadas, mas estão sendo trabalhadas, e que eu quero acreditar que a partir de 2018 o governo Crespo ele possa colocar em prática esse planejamento, essas ações. Eu coloco até um exemplo, apesar de dois inimigos políticos, a briga política deles, não minha, do próprio Crespo com o Lippe, né? Eu faço um comparativo. O primeiro ano do Lippe foi muito dificultoso, né? Foi cheio de problemas. E o Lippe falava, estou planejando. Os caras falaram, esse cara vai passar quanto tempo planejando, né? E depois o cara voltou, concluiu o primeiro mandato, foi reeleito e saiu com alto índice de popularidade, e é isso que nós esperamos do governo Crespo. 8h13. Jornalismo Cacique e Bandeirantes. Débito automático Águas de Votorantim. Mais tempo para sua vida, mais comodidade para você. É seguro, você não se preocupa com vencimento, evita filas e cobranças de multas. O cadastro pode ser feito no Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco. Mais informações 0800 774 0800 ou 15 3032 4751. Águas de Votorantim, junto com você. Jornal da Cacique, região. Às 8h14, Alexandre Guerra, a informação. Bom dia novamente, Oliveira Júnior. Na estrada vicinal Boa Vista, bairro Indaiatuba, na cidade de Porto Feliz, denúncia anônima levou a Polícia Militar a encontrar 467 tijolos de maconha em um carro roubado que estava no local abandonado. Para reduzir custos, desde a última segunda-feira, a Farmácia Municipal de Porto Feliz passou a atender na rua João Portela Sobrinho, 368 Centro, anexo ao prédio da Secretaria de Saúde. E a última, na rodovia Castelo Branco, KM 44, nos limites da cidade de Araçariguama, homens da GCM Guarda Civil Municipal encontraram passageiros de ônibus todos amarrados. Após patrulhamento nas imediações, 4 criminosos foram detidos e reconhecidos pelas vítimas. Oliveira Júnior. 8h15. Conveniado Santa Saúde Sorocaba agora tem à disposição o CIS, um Centro Integrado de Serviços Médicos exclusivo, com uma estrutura completa e rede fidelizada. E você que ainda não possui o plano Santa Saúde, não perca essa oportunidade. Preços especiais para você, sua família e sua empresa. Ligue agora para 15 3035 8400 ou 3233 6423 e aproveite as vantagens que o plano Santa Saúde Sorocaba oferece a você. Santa Saúde pra você. Economia para um professor
Veja bem, é uma ciência que consiste na análise da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Agora, para você, economia é pagar muito pouco em tudo para sua casa. Por isso, você tem Economia Total Casas Bahia no micro-ondas 20 litros Electrolux, que sai apenas R$ 399. Negocie com o vendedor na loja. Dá para parcelar em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aproveite o seu FGTS. Economia Total Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Jornal da Cacique, hora do café. 8h16, tomando café. Entra aí, vamos abrir o microfone do Dr. José Elias Temer. Hoje é seu dia, doutor. Bom dia, Oliveira Júnior. Bom dia. Não sei muito bem porque é meu dia hoje, mas... Por quê? Porque o senhor sempre quando o senhor chega, há informações importantes e automaticamente a hora da justiça ela deve acontecer em todo momento, em toda hora. Muito obrigado. Sai bem, né? Então tá bom. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia, vai mandar abraço, doutor? Ou não quer mandar café para ninguém hoje? É um café aqui para os meus colegas de bancada. Tá certo. Doutora Emanuela, cafezinho, doutora Emanuela, para quem? Eu quero mandar um cafezão especial hoje pro meu irmãozinho, que tá fazendo aniversário, né? E também quero mandar um cafezão especial pro Paulinho do Little Paul, que é um cara muito conhecido de Sorocaba, pra Vânia Zamané, pro Reginaldo Guzuco, para quem mais aqui, para Alessandra Pérez, e um especial também para minha mãe, que fez aniversário na segunda-feira, e dizer que eu queria ser metade da mulher que ela é, porque ela é maravilhosa. Que declaração, pode repetir de novo, maravilha, é isso aí, tem que valorizar a mãe, a família, o pai, sempre, todos nós. Qual é o nome da mãe, doutora? Raquel. Não, pode falar no microfone, Raquel. Raquel. Acompanhando o Jornal da Cacique. Tá sempre acompanhando, porque acorda cedo pra caramba. Maravilha. Eu vou mandar um abraço pro Isaac, que está acompanhando o Jornal da Cacique. A Rose Oliveira acompanhando quem é o DJ Aramar? Você conhece ele, Emanuela? Esposa da doutora Emanuela, o sócio. Leandro Nogueira, legal, um abraço. Leandro também acompanhando o Jornal da Cacique. Aliás, a minha família, final de semana passada, foram 4 dias de pura festa, né? Aniversário na quinta-feira, e eu não registrei ninguém no ar aqui. Na quinta-feira da minha sobrinha, a Tereza. Daí depois nós tivemos na sexta-feira o aniversário da minha irmã, a Ana Lúcia. No sábado nós tivemos aniversário de... Os amigos chegam em casa e as amigas nossas, nós fazemos aniversário deles também, comemoramos. Só no aniversário da amiga tinha 25 pessoas, então você imagina. No da irmã teve até uma festa fora, né? Então foi uma maravilha aí de comemorações, porque é muito bom quando a gente valoriza a família, né? Que na atualidade ela vem se perdendo aí por inúmeros motivos. Alberto Cassoni, abraço para quem, Alberto? Então vou mandar um café aí também para dona Raquel. Também para as duas Dilmas que eu conheço, que é a mãe do secretário e a esposa do Ézio Vestina. Do Ézio Vestina, é verdade. Um abraço às Dilmas. Quer mandar café, Alexandre? Você toma café também, não toma, Alexandre Guerra? Tomo café cappuccino. Com todos nós. É chique? Beleza, legal. E qual o seu destaque aí do esporte que você vem daqui a pouquinho? Ontem o Magnus venceu. O Magnus. Aliás, eu acompanhei ontem o jogo. O Magnus tá com a gente. Exato. Eu estive ontem lá, entrevistei o Falcão, e essa entrevista vai entrar no ar hoje, 5 da tarde, na Cacique FM. Hora do café. Rádio Cacique. Jornal da Cacique. Esporte. À noite na Arena Sorocaba Bertoni Júnior, valendo pela Liga Paulista, o Magnus Futsal Sorocaba bateu a AD Mogi das Cruzes por 3-2. Desde ontem que a cidade de Sorocaba se colocou à disposição da CBB, Confederação Brasileira de Basquete, para receber um centro de excelência em basquete que visa principalmente descobrir jovens e novos talentos. E a
última, em Simão Pereira, Minas Gerais, competindo na categoria Master A1 de BMX, o sorocabano Luiz Francisco Salazar ficou em quinto lugar da prova de downhill valendo pelo Campeonato Brasileiro. Alexandre Guerra, da Central Cacique Bandeirantes. Brasileirão, o maior campeonato de futebol do mundo está na Cacique AM. Sintonize nos 1160. 20 equipes em campo na busca do título. Vibre e grite com a equipe José Silvério. Campeonato Brasileiro. Oferecimento Fiat. Cacique AM 1160 e Bandeirantes. A emoção do gol pra você. Jornal da Cacique. Notícia da hora. A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que condenou o Hospital de Sorocaba a pagar indenização a títulos de danos morais de R$100 mil à filha de uma paciente que faleceu pela demora no atendimento. Consta nos autos que a mãe sofreu uma queda e foi levada para o hospital. Porém, passaram-se mais de 7 horas antes que ela tivesse um atendimento adequado. Foi constatado que a paciente estava com traumatismo craniano e hematoma subdural agudo após a realização de exame específico. Ela veio a óbito ainda no setor de observação do hospital. Justiça nega pela segunda vez pedido de retorno da vice-prefeita Jaqueline Coutinho à prefeitura. A informação, João Carlos Gomes. O Tribunal de Justiça do Estado negou a liminar para a vice-prefeita Jaqueline Barcelos Coutinho voltar a ocupar o gabinete do 6º andar do Paço Municipal. A decisão foi divulgada ontem e assinada pela desembargadora Isabel Kogan, da 12ª Câmara de Direito Público. O despacho cabe recurso. Jaqueline havia ingressado segunda-feira junto ao Tribunal de Justiça do Estado com recurso contra a decisão do juiz da Vara da Fazenda Pública de Sorocaba, Alexandre D'Artagnan de Melo Guerra. Ele havia negado a medida de urgência que a vice-prefeita buscava para voltar a ter acesso ao seu gabinete. Segundo a desembargadora, o motivo para não ter concedido a liminar está relacionado com a necessidade de ouvir as razões de José Crespo para formar uma convicção sobre o caso. Jaqueline argumenta que a conduta do prefeito pode caracterizar um ato de improbidade administrativa e vai contra princípios da eficiência, pois será afastado do cargo e receberá o salário sem trabalhar. João Carlos Gomes para a Rádio Cacique Bandeirantes. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, SAI, deu início às intervenções de limpeza e recomposição das margens do rio Sorocaba para proteger a sua calha de afunilamento que está ocorrendo e evitar erosões. 3 etapas serão desenvolvidas até 2018 e a primeira delas, em caráter emergencial, contempla a recuperação de 2 trechos do rio, no trecho entre a Ponte de Pinheiros e o Terminal de Ônibus de São Paulo, totalizando 350 metros de extensão e 5 metros de largura. A previsão para o término dessa primeira etapa é de 3 meses. Câmara Municipal devolve R$500 mil à Prefeitura. De Votorantim, Uriel Santos. Por iniciativa do vereador e presidente do Legislativo, Bruno Martins, a Câmara de Votorantim teve a iniciativa de antecipar à Prefeitura a devolução de R$500 mil referentes a recursos que não serão utilizados durante o exercício de 2017. A entrega ocorreu ontem no gabinete do prefeito Fernando de Oliveira Souza. O prefeito destaca que a antecipação da devolução desse recurso vem numa hora muito boa, frente à dificuldade financeira encontrada devido à crise econômica. O prefeito Fernando ressalta ainda que o presidente da Câmara sugeriu que o recurso seja utilizado na instalação de uma nova creche para atender a região do Rio Acima. Uriel Santos, de Votorantim, para a Rádio Cacique Bandeirantes. Os 27 municípios da região metropolitana de Sorocaba, convidados pela Prefeitura de Sorocaba por meio das Secretarias de Igualdade e Assistência Social e Relações Institucionais e Metropolitanas, irão debater a realidade das pessoas em situação de rua nestas cidades.
O evento acontece no dia 9 de agosto, às 8h30, no auditório da Secretaria de Igualdade e Assistência Social. O objetivo do encontro metropolitano sobre o tema é estabelecer políticas públicas e ações conjuntas para o atendimento e assistência destas pessoas que muitas vezes transitam entre os municípios, além de gerar meios para a reinserção social dos indivíduos. Prefeitura diz que a pastilha de cobalto está ultrapassada. Detalhes, Ed Júnior. A pastilha de cobalto recebida por meio de doação pela Santa Casa de Sorocaba em fevereiro deste ano é desatualizada para o tipo de atendimento que é oferecido atualmente, de acordo com a Prefeitura de Sorocaba. O município que afirma que a pastilha e a máquina de radioterapia doados ao hospital têm tecnologia ultrapassada, não adequada para atendimento aos pacientes com câncer da cidade. De acordo com a Prefeitura, em vez de colocar em operação esse equipamento, optou pela contratação de um serviço adequado e atualizado e que realiza os trâmites para iniciar os serviços. Guedes Júnior para a Rádio Cacique Bandeirantes. Um grupo de manifestantes ocupou a Avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba, no início da noite de ontem. Os usuários do transporte público reclamaram da greve dos motoristas, que completa hoje 21 dias. Contêineres de lixo foram usados para bloquear a avenida no sentido bairro. Cacique, jornalismo com credibilidade. AM 1160. E na internet, baixe o aplicativo Rádio Cacique e ouça em todo o planeta. Cacique. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Débito automático Águas de Votorantim. Mais tempo para sua vida, mais comodidade para você. É seguro, você não se preocupa com vencimento, evita filas e cobranças de multas. O cadastro pode ser feito no Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco. Mais informações 0800 774 0800 ou 15 3032 4751. Águas de Votorantim, junto com você. Cacique e Bandeirantes, juntas com você. Rádio Cacique Bandeirantes, hora de Brasília, 8h28. Jornal da Cacique, hora da justiça, com o juiz de direito, doutor José Elias Temer. Doutor José Elias Temer, mais uma vez, bom dia, doutor. Mais uma vez, bom dia, Oliveira Júnior e aos ouvintes da Rádio Cacique. Doutora Emanuela, doutor José Elias Temer, Alberto Cassoni, Douglas na mesa de som, eu aqui, e a doutora representando hoje todo o público feminino. Então, eu vou fazer o seguinte, a pergunta é sua. Ao doutor José Elias Temer, abra o tema para que a gente possa conhecer um pouco mais, qual que é a tua visão, o que está acontecendo na cidade de Sorocaba. Você manda. Obrigada. E o juiz decreta ali. Doutor Temer, eu gostaria de falar de um assunto com o senhor que tem preocupado a advocacia sorocabana, porque, inclusive, a advocacia sorocabana tem reconhecido isso como um retrocesso, que é o fechamento do protocolo do Mangal, inclusive no dia 10 de agosto, vésperas do dia do advogado, da advogada. Eu sei que foi o senhor, a iniciativa do senhor que implementou, ajuda sobremaneira todos os advogados e advogadas de Sorocaba, porque com a mudança, né, do fórum para a região lá do Alto da Boa Vista, muitos escritórios de Sorocaba ainda mantêm-se aqui na região central e a gente acaba utilizando o protocolo do Mangal como uma referência ali. E o fechamento disso tem levado muitos advogados, muitas advogadas à preocupação, porque a gente considera realmente um retrocesso. Queria saber se o senhor tem acompanhado essa discussão, do ponto de vista do judiciário, qual que é o motivo e se é possível a gente fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça. Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso, porque não cuido da área administrativa do Tribunal de Justiça aqui em Sorocaba. O Dr. Hugo Leandro Maranzano é que é o diretor do fórum e que representa o presidente do Tribunal de Justiça nesta comarca.
O que eu tenho a dizer do protocolo do Mangal é que a iniciativa, já de alguns anos, realmente pareceu necessário naquela época, porque os processos eram todos físicos. Então, acho que a demanda era muito maior. Com a implementação do processo digital, eu tenho a impressão que esse protocolo de papéis, esse protocolo físico, ele cada vez perderá mais a importância. Não sei se é este o fundamento. Pelo que ouvi dizer, seria falta de funcionários, seriam dificuldades administrativas de manutenção de este posto externo. Mas eu acho que é importante, se os advogados entendem que aquilo vai fazer falta, que levem o pleito à administração do Tribunal de Justiça. O que me parece é que há uma tendência natural à extinção deste posto de serviço em razão do processo digital. No processo digital, os protocolos são feitos pela internet, online, então não há necessidade daquela máquina que carimba os papéis, e haverá cada vez menos. Eu tenho a impressão que hoje em Sorocaba, pelo menos na minha unidade judiciária, devo ter em torno de 20% de processos físicos e 80% já de processos digitais. Então, realmente, a demanda será cada vez menor para os processos físicos. O doutor fala agora do processo físico e digital. O impacto foi rápido, né, nessa mudança do que você tinha de processo físico para digital hoje, né? Não tenha dúvida, a demanda é muito grande, Oliveira. Mata um processo, surgem 5. Então, de 2013 para cá, nós temos 4 anos aí de implementação do processo digital, realmente é uma outra realidade. E não sei se conseguiríamos ter sobrevivido sem o processo digital. Porque se tudo que nós temos hoje no meio digital fosse físico, eu acho que não teria lugar para colocar. E isso foi estamos recente na entrada, né? Ou seja, então quando chega o processo digital, praticamente o sistema já estava comprometido. Tanto que nós temos dificuldades, nós temos um arquivo lá em Jundiaí, às vezes os advogados se queixam que querem desarquivar o processo, tem dificuldade de localização. Isto já tendo parado há algum tempo, esse arquivamento lá na central de Jundiaí. Mas o processo digital, costumo dizer que as pessoas vivem o seu tempo, né? As coisas acontecem a seu tempo. Então, esta é uma novidade que chegou no momento certo. Doutor Temer, nós estamos falando de questões administrativas que, no final das contas, acaba, lógico, repercutindo, proporcionando ali um benefício também para vou usar a expressão, uma expressão mais de mercado, para o cliente final, né? No caso, que recorre à justiça. Mas que também ela tem contribuído para os operadores do direito para agilizar todo o processo, o trâmite de um processo dentro dos tribunais. Para o cidadão, como a digitalização chegando aos fóruns, aos tribunais hoje, qual vai ser o impacto que nós teremos em termos de aceleração no trâmite dos processos em tramitação nos fóruns? Os processos são muito mais rápidos. O advogado, ele manda a petição do escritório dele, no dia seguinte, ou naquela semana, já estará nos autos do processo, e o processo será levado à conclusão para o juiz decidir a respeito daquele requerimento do advogado. Então, a agilidade é muito maior do que do processo físico. Ele tem que levar ao protocolo, depois alguém terá de levar ao cartório, alguém terá de juntar fisicamente aos autos do processo, colocar na fila, e aí subir para a mesa do juiz, que antigamente vivia abarrotada daqueles cadernos processuais que são cada vez mais raros.
Mas o doutor vê que no futuro nós teremos aí os processos, então, tramitando no menor curto espaço de tempo? Não tenha dúvida, eles são mais ágeis, eles são mais rápidos. As decisões são mais rápidas, facilitou muito para os advogados, a doutora pode dizer isso. A ida ao fórum é cada vez mais rara, quer dizer, ele não precisa ir ao balcão do cartório para ver o processo, ele vê o processo pela internet, ele peticiona pela internet. Não tenha dúvida de que a tendência é tornar mais ágil. O que vai precisar muito é de investimento nesta área, porque o dia que para o sistema também ninguém trabalha. Tem este pormenor. Então, o tráfego de dados muito grande, é preciso ter um investimento forte nesta área. Eu ia abordar justamente essa questão, que é inegável o avanço da tecnologia. Hoje você tem uma tramitação muito mais rápida, até porque você pode manusear o processo sem esperar a movimentação do cartório, né? Aquela coisa que antes você ia lá, o processo está em movimentação, ou o processo está esperando juntado, você acompanha ali a tramitação dele. Está conclusos, né? Está conclusos, né? Que está com o juiz, né? E aí você pode acompanhar a parte também. Eu acho que deu uma democratização de informação também para a parte, né? Uma transparência. Uma transparência. Né? Muitas vezes, eu particularmente tenho clientes que acompanham o processo, às vezes até com mais agilidade do que eu, porque vão me informando e eu gosto muito disso. Vai cobrar mais o advogado também. E ajuda você, porque fala lá, doutora, essa é uma publicação, pode me traduzir, que muitas vezes o termo técnico eles não conhecem, mas eles sabem ali o que é bom e o que não é bom para eles. Então, isso eu acho que foi muito favorável. Mas a minha preocupação é duas coisas em relação a essa questão. Primeiro, que eu vejo que os processos online, né, os processos que não são físicos, eles têm essa agilidade, e, ao mesmo tempo, os processos físicos acabaram ficando meio que mais demorados, assim, às vezes a tramitação desse processo que é físico acaba meio que parece que sofrendo um retardamento. Esses processos físicos normalmente estão em cumprimento de sentença, eles já foram sentenciados, já tem a coisa parece que demora mais. A questão é o cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença é sempre muito espinhoso, porque depende da existência de bens do devedor. E o credor não abre mão do crédito dele, e ele fica atrás de bens, e o devedor não tem bens para a satisfação daquela dívida, e a coisa é um pouco interminável, né? Tanto que agora, pelo novo CPC, existe uma prescrição intercorrente, depois de um ano que o processo está paralisado, né? Aí vai contar o prazo de prescrição do direito material e vai extinguir. Quer dizer, as demandas não podem ser perpetuadas, né? E algumas se perpetuam por conta disso. Quer dizer, não tem bens, você tem um crédito, ele tem esse crédito reconhecido pela justiça, só que o devedor não tem com o que pagar. Então, chegando nesse caso. E o credor normalmente não abre mão. Então, esses processos físicos têm se perpetuado mais por conta disso do que... Mas tem muito processo, olha, eu particularmente que advogo muito na área de família, tem muito processo de área de família que se estende aí anos, e também muito na parte de reintegração de posse, execução fundiária, que também a coisa vai e não tem fim. E a gente ainda tem essa questão do processo físico em andamento, né? Mas o problema hoje, para mim, do processo digital, é realmente o sistema. A gente tem muito problema disso. Chegamos a ter, assim, 3, 4 dias seguidos sem poder acionar o sistema porque estava... ali indisponível. Então, acho que precisa ter muita atualização do sistema. O tribunal precisa investir mais nessa e nós tivemos, o tribunal tem investido, todos os computadores do fórum foram trocados neste mês aqui de julho. E também aí precisa fazer o backup, precisa aí alguma funcionalidade vai ter que ser feita de novo. Tem que chamar, os técnicos de informática são os mais solicitados aí normalmente do fórum. Doutor José Elias Temer, o importante é que o sistema está mudando, né? E visando o bem da sociedade. Atender a demanda. Nós somos funcionários da população, então temos que trabalhar para atender essa demanda. Roberto Cassoni? Bem, com essa última fala sua, eu vou fazer uma pergunta de leigo, né? É óbvio que a tecnologia está trazendo uma agilidade e a primeira instância, os juízes estão trabalhando e correndo para resolver tudo rapidamente, porque estão próximos da população. Toda essa velocidade vai para a segunda e terceira instância?
A ideia é que se reproduza. O nosso Tribunal de Justiça é o maior tribunal do mundo, né? Temos mais de 500 julgadores, se somar lá os juízes substitutos em segundo grau, os convocados. E o TJ de São Paulo, pelo menos, tem tentado atender com presteza esta enorme demanda no estado de São Paulo. Então, a ideia é que seja rápido, sim. Agora, sempre vai ter lá uma Câmara um pouco mais rápida, uma menos rápida. Isso é do humano, né? Se você tiver 10 funcionários, você terá um lá mais ágil, outro menos ágil. Mas, na média, os processos têm sido concluídos com mais rápido. Doutor José Elias Temer, na hora da justiça, obrigado. Até a próxima semana, na terça-feira que vem. Obrigado, Oliveira. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Rádio Cacique Bandeirantes, 8h40. Vamos à Prefeitura de Sorocaba, vamos à Secretaria de Comunicação. Lá está ela, Mari Maia. Bom dia, Mari. Bom dia para você, Oliveira Júnior, e para os ouvintes da Rádio Cacique Bandeirantes e os guardas civis da Patrulha Ambiental que vistoriavam uma área verde com o objetivo de localizar nascentes no Jardim Guadalajara, localizaram mesmo vários vasos com pés de maconha plantados. Durante o patrulhamento na vegetação cerrada, os guardas civis se depararam com 2 homens que, quando viram os policiais, fugiram em meio ao matagal, não sendo nem mesmo possível localizá-los. Foi feita aí uma busca no local e foram encontrados 6 vasos com pés de maconha. O material foi apreendido pelos policiais e ainda guardas civis detiveram um homem foragido da justiça no poupa-tempo. Ele estava tentando retirar a segunda via de documentos. Uma equipe foi acionada pelo COI, o Centro de Operações e Inteligência, que encaminhou o indiciado, que nem ofereceu resistência aos policiais, e foi encaminhado ao plantão policial. Foi confirmado que realmente ele era foragido da polícia. Bom, o cara ficou aí à disposição da justiça. Guarda Civil Municipal, proteger e servir. Ligue 153, a ligação é gratuita. Mari Maia, da Secretaria de Comunicação e Eventos, da Prefeitura de Sorocaba, para a Rádio Cacique Bandeirantes. 8h42. Tchau, doutor José Elias Temer. Vimos aqui através do Facebook a sua saída foi registrada, viu, doutor? Um abraço. O Facebook hoje registra tudo aqui. Abraço. Ô, Mari Maia, e você? Como vai ser o tempo que o doutor José Elias Temer vai pegar a hora que ele sair fora da rádio aqui, minha querida Mari Maia? Tem sol em Sorocaba? Olha, vamos dizer aí pro doutor Temer e para todos os ouvintes da Rádio Cacique que o tempo está ensolarado hoje e vai continuar. A temperatura atual, Oliveira Júnior, aqui é 18 graus, mas ela chega até 27 graus. Máxima hoje, então vai ser quente o dia. Ok, minha amiga. Abraço, Mari. Outro, tchau, até mais. Tchau, tchau. Alberto Cassone, obrigado e bom dia, Alberto. Obrigado, um bom dia a todos. Vamos em frente. Vamos em frente. Terminou de atender o telefone, doutora Emanuela? Entendi. Ok. Desculpa que era uma coisa meio urgente. Não, fica tranquilo. Ninguém viu, só o pessoal que está no Facebook. Eu preciso de um minutinho para fazer um agradecimento especial. Eu quero agradecer, assim, muito, muito, muito a você, Oliveira, que ajudou muito nos bastidores, e também ao Papito e ao vereador Pessini, que nos deram uma força muito grande para que esse final de semana acontecesse em Sorocaba um festival chamado Circadélica, que foi um sucesso de público, mídia, entretenimento, elevou o nome de Sorocaba para todos os cantos desse país, em termos de arte, cultura, e eu fiquei muito feliz de poder contar com a participação e ajuda de vocês, porque sem vocês, com certeza, talvez o festival não tivesse acontecido, e foi maravilhoso, e parabéns para todo mundo que se envolveu, e Sorocaba é uma cidade maravilhosa, e fiquei muito feliz de ver o nome dessa cidade elevado num projeto tão lindo que nem esse. Então, não podia ir embora daqui sem dar o meu agradecimento, viu? Muito obrigado. Você merece, a cidade merece, quando nós temos boas iniciativas, e a gente não pode deixar que nada impeça que as boas iniciativas, elas aconteçam. Obrigado, até a próxima semana. Obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser. Cacique. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Jornal da Cacique termina aqui. Central Técnica Douglas do Amaral. Apoio de produção Edi Correia Leite. Roteirista comercial Mariana Pérez. Apoio de estúdio Rose Silva. Central Cacique de Jornalismo Alexandre Guerra.
Jane Sampaio, Léo Júnior, Uriel Santos e Guedes Júnior. Realização, Rádio Cacique de Sorocaba, emissora afiliada da Rede Bandeirantes de Rádio. Bom dia. Cacique. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.